Pai, é chegada a hora. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Olá, queridos, tudo bem? Hoje nós vamos analisar Mateus capítulo 6. Mas antes de analisarmos Mateus capítulo 6, eu preciso destacar para você que a Bíblia originalmente não foi dividida em capítulos e versículos, muito menos em assuntos. Cada livro da Bíblia foi escrito como uma carta só. Então é importante você perceber o contexto em que essa carta foi escrita, para quem foi escrita, tá certo? É importante você perceber isso, para que não corra o risco de você analisar um versículo fora do contexto e isso virar um pretexto para uma interpretação errada, tá bom? Muito importante você perceber que ela só foi dividida em capítulos no século 13 e em versículos no século 15. Então Paulo, quando usava a Bíblia, ele não dizia Isaías capítulo 60, versículo 66, não. Ele não usava isso, ele só dizia, conforme a palavra, né, está escrito, né, e muitas vezes havia uma certa dificuldade para aquela pessoa que escutava saber, sim, está escrito onde? Está escrito em que local de Isaías? Isaías é um livro enorme, tá certo? Por isso é que foi feita a divisão em capítulos e versículos, para facilitar a referência a uma determinada frase ou a uma determinada expressão, tá bom? Mas vamos a Mateus capítulo 6. Ele é dividido em ajuda aos necessitados, oração, jejum, tesouros nos céus e preocupações da vida. Vamos começar com ajuda aos necessitados. Esse tema, por muito tempo, me fez sofrer, sabe? Eu não entendia como é que a mão esquerda não sabe o que fez a direita. Como é que se consegue isso? Até que teve um determinado dia que eu, depois de muita oração, pedindo a Deus que me ajudasse a entender esse aspecto, né, eu tive a oportunidade de ler um livro chamado Discipulado, de um autor chamado Dietrich Bonhoeffer. Ele foi um teólogo, um pastor alemão que foi morto no período do nazismo por não concordar com o nazismo. E ele usa um contexto chamado abscondicidade. O que é essa abscondicidade? É o fato do cristão fazer as coisas, fazer tudo, oração, fazer absolutamente tudo que faz um cristão, sem se preocupar com o que os outros estão fazendo, né? Isso se chama abscondicidade. Teve algo muito interessante, uma vez eu estava observando uma vela acesa no escuro, ou uma lamparina acesa no escuro. Se você quiser fazer isso hoje à noite, vai ser bem interessante para você conseguir entender esse conceito. Uma vela acesa no escuro, ela ilumina tudo que está ao redor dela, mas ela não consegue iluminar a ela própria. Se você puder observar, forma-se uma sombra justamente em cima da vela, justamente em cima da lamparina. Então a abscondicidade parece muito com isso, tá bom? É o fato de você fazer sem se preocupar com a glória para si mesmo. Você se preocupa em dar glória, em dar a luz àquelas pessoas que estão ao teu redor. Isso é abscondicidade. E é isso que a palavra tá falando. Quando você fizer as tuas boas obras, faça sem se preocupar se tem alguém te olhando, faça sem se preocupar, muitas vezes, inclusive, com a própria vaidade pessoal, porque às vezes a gente faz o bem e fica naquela, eu sou uma pessoa boa, ninguém me viu, mas eu me vi e eu sei que eu sou uma pessoa boa. Isso também não é legal, tá bom? A gente tem que fazer a ajuda aos necessitados sem se preocupar nem com o que a gente está achando da gente mesmo, tá bom? Então é muito importante você saber disso. O que Deus quer com a tua oração, com a ajuda aos necessitados, Ele quer a tua motivação. Não propriamente o resultado, mas a tua motivação para fazer, tá bom? Muitas pessoas pensam, por exemplo, que aquela viúva que entregou no gasofilaço apenas algumas moedinhas de cobre, né? Pensam que Deus se agradou porque ela deu pouco. Mas não foi porque ela deu pouco, porque Jesus sabia a motivação do coração dela. A palavra inclusive diz, né? Da sua pobreza, ela deu tudo o que tinha. Então ela deu muito mais do que aqueles fariseus, do que aqueles escribas, do que aqueles saduceus que deram fortunas no gasofilácio. Eles estavam dando as sobras, tá bom? Então é importante você compreender isso. Outro aspecto é sobre a oração. A palavra nos diz que nós não devemos fazer como os fariseus e nem como os pagãos. Não devemos fazer como os fariseus porque eles se colocavam de pé nas praças e oravam alto, usando palavras muito eloquentes,
para que as pessoas os admirassem. Não é errado usar palavras eloquentes para orar. Não é errado você usar a palavra certa para orar. Não é errado, tá certo? É até bom para que você possa compreender a sua oração. Mas não se deve fazer isso para impressionar as pessoas. Muito menos se deve fazer como faziam os pagãos. O que é que os pagãos faziam? Eles repetiam a oração, crendo que se ele repetisse a oração, ele forçaria o Deus deles a atender a oração. Deus também nos diz que nós não devemos fazer dessa forma, até porque nós não podemos forçar Deus a fazer nada, tá bom? Importante você perceber isso. Deus é soberano, Ele é onipotente, nós não podemos forçar Deus a fazer nada. Então, para que serve a oração, finalmente? Deus já sabe de todas as coisas, Ele sabe do que a gente precisa, Ele já sabe o que a gente vai pedir antes da gente pedir. Para que orar então? Nós devemos orar, queridos, para termos um relacionamento com Deus. Nós devemos orar para percebermos o agir de Deus nas circunstâncias, nas nossas vidas. E nós devemos orar, porque Deus também nos manda que nós devemos pedir para que Ele possa fazer alguma coisa. É desejo dEle que nós peçamos para que Ele faça. Ele é soberano. Então, se Ele diz, peça para que eu faça, não me cabe questionar por que Ele pede para eu fazer. Eu devo simplesmente fazer, Orar para que Ele possa materializar aquela oração. Muitas vezes é Deus que coloca no nosso coração um motivo de oração. E Ele quer simplesmente que a gente abra a boca para que aquilo se realize. Moisés, quando estava diante do mar Vermelho, ele disse, Deus, e aí, como é que vai ser? O povo vai morrer aqui na beira do mar? E Deus disse para ele, olha, já te dei autoridade, levanta o teu cajado. Então, disse, levanta o teu cajado. Quando Moisés teve a atitude de levantar o cajado, o mar se abriu. Então, é importante você perceber isso. Muitas vezes Deus está esperando uma palavra nossa para mudar a nossa realidade. Amém? Também é importante nós entendermos o que diz aqui em Tiago 4, 1, 3. Eu vou ler para você. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam e não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. Entendeu que a oração é importante? Mas é importante que a oração seja feita pela motivação correta. Se ela for feita pela motivação correta, ela será atendida. Tem um personagem, um grande rei na Bíblia, um homem de Deus que na oportunidade em que ele assumiu o reinado do povo de Deus, e eu estou me referindo ao rei Salomão, Deus disse a ele, Salomão, você pode me pedir o que você quiser. E Deus esperou o pedido dele. Salomão, num gesto de muita humildade, num gesto de muita pobreza de espírito, ele disse, Senhor, me dado uma responsabilidade muito grande cuidar do teu povo. Eu te peço então sabedoria para cuidar do teu povo. Deus se alegrou tanto com o pedido de Salomão, com a motivação de Salomão, que ele deu a Salomão a maior sabedoria que sempre houve, uma sabedoria vinda de Deus realmente para ele. Mas ele também deu a Salomão riquezas, ele deu a Salomão glória, ele deu a Salomão a admiração de todo o povo de Deus e também dos pagãos, olha só. Então Salomão pediu só sabedoria pela motivação correta para pastorear o povo de Deus e Deus acrescentou a ele muito mais do que ele pediu. Então eu quero finalizar aqui, querido, te dizendo algo importante. Nós devemos ler a Bíblia, conhecer melhor a Deus, porque quando nós conhecemos melhor a Deus, nós podemos estabelecer diálogos com Ele. Ouvir a voz dEle, falar com Ele é muito importante. Porque você pediu pelo motivo correto, Ele vai te atender. Porque você pediu pelo motivo correto, Ele vai ouvir a tua voz, Ele vai ouvir o teu pedido. Segundo Crônicas, segundo Crônicas, é o segundo livro de Crônicas, 7,14, nos diz algo muito especial. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Amém?
Então, queridos, procura orar, procura clamar a Deus, procura ter um relacionamento com Deus e Ele vai providenciar tudo para a sua vida. Deus te abençoe. Amanhã nós nos encontramos aqui com o capítulo 7 de Mateus.